Brasilinas e brasilinos deste meu Brasil varonil, gente bonita, gente que acorda cedo para pagar boleto e dorme tarde rezando pra picanha cair do céu. Preparem a pipoca, mas não é qualquer pipoca não. Pega aquele balde tamanho família, joga manteiga industrializada, porque hoje a gente vai fazer uma coisa que o portal UOL esqueceu como se faz desde que o Pix do governo voltou a cair na conta. Falar a verdade sobre o que o próprio UOL disse. É isso mesmo que você ouviu. Senta que lá vem história e das pesadas. A Mortadela Lima, também conhecida no RG como Daniela Lima, a manicure dos 9 dedos do Lula, a Xandete Premium do canal Urinol, UOL, resolveu fazer uma live. E sabe quando a pessoa tá tão desesperada que começa a falar a verdade sem querer? Pois é, ela entregou o jogo do jeito que todo adolescente pego no pulo entrega, falando demais. E olha, o que ela vomitou ali vai ter desdobramento que dura mais que a inveja que a Janja sente da Michele. Vai ecoar até as eleições de outubro de 2026. Não ria não. Se você... Prepara o psicológico. Esse episódio vai pirar a sua cabeça mais que o roteiro do Inception explicado por um Muppet. Vamos começar pelo começo, que é quando as coisas começam, lógico. Eu sei, é pleonasmo, mas com esse governo a gente tem que explicar tudo como se estivesse falando com uma criança de 5 anos. Ou com um ministro da Fazenda, como o Haddad. O Instituto Veritá resolveu trabalhar. Ouviram 40.500 pessoas. Isso é gente pra cacete. É quase o público de um show cancelado da Taylor Swift. Isso tudo entre 13 de março e 4 de abril de 2026. Margem de erro de 1 ponto percentual. Tá tudo bonitinho, registrado no TSE sobre o protocolo BR 024676/2026. Tudo na formalidade pro Xandão não vir dar bloco no meu canal. E o resultado, meus queridos conspiradores da realidade? Segura na mão de Deus e vai. Primeiro turno, Flávio Bolsonaro 35,9% das intenções de voto. Lula 33,2%. Olha que coisa linda. O painho de 9 dedos está perdendo pro filho do mito. O amor não venceu o ódio? Parece que o amor está perdendo pro boleto atrasado. Mas calma que no Bananil a agonia em 2 turnos. Igual o filme de terror que ganha sequência desnecessária. Segundo turno, Flávio vence Lula por 42,8% contra 38,4%. Repete comigo, devagar, para entrar na cabeça da militância que acha que a Janja é estilista. 42,8% contra 38,4%. É chocolate? É lavada? É o 7-1 da política brasileira. E aí você diz... Ah, Luiz, mas é só uma pesquisa. Doce inocência. É que nem barata. Se você viu uma, tem outras 100 escondidas atrás do armário. Antes de pensar em matar, pense em dar educação. O Instituto Meio Ideia aponta 45,8% contra 45,5%. Flávio na frente. Paraná Pesquisas registra 45,2% para Flávio e 44,3% para o Lula. O Atlas Intel apresenta 47,6% contra 46,9%. Sabe qual foi a última pesquisa em que o Lula apareceu à frente? O Datafolha, que é praticamente onde eles colocam os petistas que sabem escrever números. Em 7 de março, faz quase um mês. Ou seja, nesse mês, o que aconteceu? O brasileiro acordou, viu o preço do arroz, viu o Haddad inventando a taxa do suspiro e pensou... Quer saber? Saudade de quando o problema era o presidente comendo pão com leite condensado. Tá ruim pro PT? Tá horrível. É tipo Titanic, mas sem o Leonardo DiCaprio e com a Janja querendo comprar móveis novos enquanto o navio afunda. Titanic, um dos maiores sucessos da história do cinema, nesta sexta... Mas calma, respira, que piora, sempre piora. A revista Veja, não, eu não assinei, Deus me livre, peguei a senha emprestada do vizinho. A revista Veja publicou uma análise deliciosa sobre o que se fala nos bastidores do poder. Segundo o colunista Robson Bonin, aliados próximos do viajante geral da República reconhecem que ele tem vontade de disputar. Claro, o ego daquele homem é maior do que a dívida pública. Mas esse impulso enfraquece, e essa é a palavra dele, está na revista, diante do risco real de encerrar sua trajetória política com uma derrota para um herdeiro do bolsonarismo.
Eu sinto que vocês queriam se livrar de nós, mas não vão. A análise da Veja diz que Lula considera o impacto histórico dessa derrota. Não é só política, gente. É biográfica. O medo de que os livros de história registrem que o maior líder da esquerda brasileira foi derrotado pelo Flávio Bolsonaro é tão concreto que o homem está tendo pesadelo. Ele acorda gritando: Bolsonaro! E a Janja tem que acalmar ele com um lençol de seda egípcia de 10 mil reais. E tem mais. A editora Larissa Borges destacou que boa parte das alianças políticas foi construída em cima da candidatura de Lula. Se ele desiste, a coalizão faz o quê? Desmorona? É tipo tirar a carta da base num castelo de cartas feito de corrupção e promessa falsa. Candidatos que dependem da transferência de votos vão ficar a ver navios, ou a ver o camburão da PF passando. Partidos aliados já estão fazendo cálculos de cenários alternativos com medo estampado na testa, suando frio igual o Haddad explicando o arcabouço fiscal. Tradução para você que está em casa: o PT montou um baralho inteiro de cartas marcadas e a única carta que eles têm na manga, o as de paus, com ênfase no paus, é o Lula. Tira o Lula do jogo e o baralho inteiro vai pro lixo, pro reciclável, junto com o discurso de salvar a democracia. Mas tá pouco? Eu acho que cabe mais. Vocês querem mais? Eu vou dar mais. É pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. E é aqui que a porta-voz do regime supremo PT entra em cena. A Daniela Lima, a Mortadela Lima, aquela que faz análise política com a isenção de quem tem uma tatuagem do Lula livre escondida na nádega esquerda. Ela foi até o canal Urinol, UOL, e ela disse o seguinte, com todas as letras, no ar, gravado, publicado, mais de 70 mil visualizações de vergonha alheia. Muita gente dentro do parlamento digamos, disseminador dessa tese, né, de que, mantido esse cenário de profundo aperto e, inclusive, com uma virada de Flávio Bolsonaro em pesquisas, né, numérica dentro da margem de erro, de fato, sim, mas em algumas pesquisas esse cenário acontece. Muita gente diz, dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro e se retiraria da disputa. Então, o presidente sabe disso, né? Então, como o Sakamoto disse, produziu um ruído, e aí eu sinceramente não sei, não acho que cola a ideia de que fez isso para demonstrar respeito a decisão partidária. O Lula sempre teve maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma grande ala ali que é ordem unida com o que quer o presidente, e por óbvio, né, a chancela, uma candidatura à reeleição dele não está em questão, né, de haver risco a essa chancela, querendo Lula. E aí, então, acho que produziu um barulho. O Sakamoto, não consigo entender exatamente com que objetivo, mas que o presidente, na minha avaliação, sabia o ruído que ia produzir falando o que falou, não há dúvida. Meu Deus do céu! A Daniela Lima quase chorou ao vivo ao falar sobre a desistência do Molusco. Alguém traz um lenço para essa mulher. Alguém traz um calmante. Recomponha-se, mulher. Você é uma jornalista. Não uma viúva do sindicato. Será que a capivara Lima vai pular do barco antes que seja o próximo animal silvestre a ser almoçado pelo sistema? A situação está sob controle. Só não sabemos de quem. Eu tô chocado com a falta de profissionalismo e com o excesso de sinceridade desesperada. Mas vamos ser justos. Por que o desespero? Vamos olhar os números que a Mortadela tentou esconder com aquele choro contido. 60% de reprovação do governo, 90% do PIB comprometido, sem aliança para vice, teve que engolir o picolé de chuchu do Alckmin, que deve estar rindo à toa no canto, sem palanque em estados grandes, 81 milhões de endividados no Brasil. E o pior para o PT, caiu 10% no Nordeste. O reduto, o cofre de votos, sumiu. Será que é por isso que ela está chorando? Meus amigos, meus amiguinhos, meus pequenos conspiradores da direita, eu precisei ler 3 vezes essa fala dela para ter certeza que não era um delírio coletivo ou um vídeo feito por IA. Muita gente diz, dentro do parlamento, Câmara e Senado, que Lula não arriscaria fechar sua biografia com uma derrota para Flávio Bolsonaro. E quando a Mortadela Lima fala de manchar a biografia do Lula?
O problema, minha querida, é que a biografia do Lula já é mais manchada que pano de chão de oficina mecânica. Não é só pelas derrotas de 1989, 1994, 1998. É principalmente por escândalos de corrupção, mensalão, petrolão, sítio em Atibaia, triplex no Guarujá, malas de dinheiro, roubo de aposentados, colaboração com ditaduras sanguinárias ao redor do mundo. Uma nova derrota em uma corrida presidencial seria a menor das manchas na biografia do Lula. Aliás, a biografia dele tem espaço para alguma mancha ainda? A biografia do Lula é mais suja que a fralda geriátrica dele. Janja, me caguei. De novo? Mas eu entendo o raciocínio da Mortadela Lima. Como boa petista que é, na cabecinha dela, só a derrota mancha a biografia. O roubo, a mentira, a preguiça, a cleptocracia, a colaboração com ditaduras, isso aí é detalhe, é erro administrativo, é perseguição política. O que não pode é perder nas urnas pro filho do Bolsonaro. Isso é imperdoável no manual do perfeito idiota latino-americano. A Veja também levantou outro ponto que a gente não pode ignorar, porque é totoso de ver o circo pegar fogo. A militância petista perdeu força. Olha que coisa linda essa análise do editor José Benedito da Silva. Ele lembrou que o PT nasceu ancorado em sindicatos, que hoje só servem para arrecadar imposto obrigatório e fazer churrasco para a diretoria. Movimentos sociais, que viraram ONGs de luxo. E Igreja Católica, na parte que curte uma teologia da libertação, claro. Essas estruturas perderam força ao longo do tempo. Hoje, segundo ele, essa rede de mobilização está pulverizada. Praticamente sumiu. A companheirada envelheceu, arrumou cargo comissionado e não quer mais balançar bandeira no sol quente. Enquanto isso, a direita se consolidou no ambiente digital. É tipo se o Thanos perdesse todas as joias do infinito ao mesmo tempo e ficasse ali, roxo e impotente, gritando com a nuvem. E aí você olha para o outro lado e vê os Vingadores chegando com o martelo do Thor, escudo do Capitão América, armadura do Homem de Ferro. Ou seja, conservadores, liberais, libertários e até uns isentões que cansaram de ser roubados, se unindo. A conclusão do editor da Veja? O fator decisivo na eleição de 2026 vai ser a experiência econômica concreta do eleitor. Não é discurso de nós contra eles. Não é militância paga com pão com mortadela. Desculpa, Daniela. Não é festa cafona no Anhangabaú com o artista da Rouanet cantando para meia dúzia de gatos pingados. Se o eleitor chegou na urna enforcado, e essa é a palavra dele, devendo até a alma para o banco, sem conseguir comprar carne, ele vai votar na oposição. Ponto final. É a economia, estúpido. Se você piscou entre ontem e hoje, perdeu o movimento das peças no tabuleiro. O homem que se dizia a única salvação da esquerda, o papai do Brasil, começou a dar sinais claros de que a bateria acabou. O Duracell parou de funcionar, e não é por falta de vontade de poder, porque o narcisismo ali bate no teto e vai além da estratosfera, mas por puro, genuíno e covarde medo de passar o maior vexame de sua história política e biográfica. Me ajuda. O sistema é pragmático, meus amiguinhos. Eles não têm ideologia, eles têm fome de poder e dinheiro. Quando o boi morre, o carrapato pula fora rapidinho para procurar outro bicho gordo. Eu gostaria de merendar, se tem algum lanche para me comer. E para fechar com chave de ouro, a entrevista do Vou Fazer Docinho. Essa semana, em entrevista ao ICL Notícias, o Instituto Chupa o Lula soltou a bomba. Então, eu falo que eu não decidi que você é candidato ainda, mas... Essa declaração de não sei se vou é uma estratégia típica de covarde e narcisista. Lula joga a dúvida no ar para ver se a militância é desesperada e os artistas da Rouanet imploram de joelhos para ele ficar, dizendo: Ah, salvador da pátria, não nos abandone. O grande segredo, que ninguém no PT quer admitir e que faz a Mortadela Lima chorar no banho, é que o Lula tem pavor, pânico, tremedeira de perder para um Bolsonaro. Seja o pai, seja o filho, seja o Carluxo no Twitter. Se as pesquisas mostrarem lá perto do dia 5 de agosto de 2026, prazo final do TSE, que o Flávio Bolsonaro está fora da margem de erro, ganhando com folga, anota aí o que eu tô te falando. O Lula vai alegar problemas de saúde, cansaço, necessidade de renovação democrática ou qualquer outra desculpa esfarrapada e vai passar o bastão pro Camilo Santana ser triturado nas urnas no lugar dele. Lula prefere sair como o grande conselheiro, o estadista injustiçado, do que como derrotado nas urnas por um herdeiro do fascismo. É a vaidade acima do país, sempre foi.
Ele sabe que o seu personagem de salvador da democracia está derretendo mais rápido que sorvete no asfalto do Rio de Janeiro. O PT está desesperado, Lula está velho, sem ideias, sem carisma e, acima de tudo, cercado de asseclas incompetentes que só pensam em manter a boquinha no Estado. A possível desistência de Stalinácio não é um ato de grandeza política, não é pensar no Brasil, é um ato de pura sobrevivência e covardia. Ele sabe que a conta chegou e a conta é alta. O mercado não confia, o Congresso não respeita e o povo não esquece. O narcisista mor do Planalto está diante do espelho e, pela primeira vez na vida, o reflexo mostra alguém que tem medo do futuro e vergonha do presente. Se ele vai mesmo desistir, só o tempo dirá. Mas que o cheiro de derrota, de mofo e de fim de festa já tomou conta do Palácio da Alvorada. Disso ninguém na face da terra tem dúvida. Preparem-se, meus amigos. 2026 será o ano em que a máscara finalmente cairá por terra e o amor vai finalmente ter que pagar boleto. Eu sou o Oi Luiz, esse é o meu canal. E se você gostou desse banho de realidade ácida, clica no joinha, se inscreve aí para não perder o próximo desespero da mortadela e compartilha no grupo da família para infartar aquele seu tio petista. Até a próxima derrota do governo. Fui! USA brasileiras, yeah. Começando o ano